Segunda. E agora você vai ouvir minha voz, filho da puta. Aconteceu essa coisa de vir para São Paulo. Eu tinha um primo, passou lá em casa, em 1985, ele passou lá em casa. Bora. Ele foi de férias, né? Aí chegou lá e disse assim para mim: rapaz, tu vai dar certinho em São Paulo. Olha. Porque tu toca violão, tu é poeta. Você toca violão? Então toco. E naquele tempo eu queria ser Músico. artista, cantor, né? Músico eu consegui, né? Porque você não precisa fazer sucesso para ser músico, basta você estudar, né? E Verdade. as coisas. Mas aí ele me disse isso, né? E era abril, né? E pronto. Abriu. Nós estamos completando aí. Era abril. Foi mais ou menos dia 25 de abril, ou seja, a semana que entra, né? Olha. E aí ele disse: olha, estou indo para São Paulo a semana que entra e por que você não vai para lá? Ah, bora. Aí eu comprei a passagem, né? O antigo ônibus da Itapemirim, aquele que quebra no meio do caminho. Itapemirim, pelo amor de Deus. Aí, isso, 1985, cara. E aí eu fiz essa viagem de 3 dias, né? 3 dias da Paraíba, de Campina Grande para o Tietê. E ele ficou de me esperar lá no Tietê, né? Só que eu cheguei e ele... Estou esperando até hoje, né? Você chegou muito cedo ou não? Não. Ele simplesmente não apareceu naquele dia, naquela hora. Caramba. E eu fiquei lá. E ninguém me falou que São Paulo fazia frio, né? Nossa. E eu cheguei no 1º de maio. E aí fazendo aquele frio imenso, eu com a roupa leve e tal. Mas eu não estou dizendo que ele não apareceu. Ele não apareceu na hora. Depois ele apareceu. Aí depois de eu passar o dia inteiro na rodoviária, né, sem saber para onde ir, estava sem dinheiro, sem nada, eu vim para São Paulo. Muito jovem, né? Eu devia ter uns 19, 20 anos. Caramba. E ele me aparece aí no final da tarde e diz assim: olha, não dá para tu ficar lá em casa. Então eu vou te levar para casa de um outro primo, né, do irmão dele, e aí eu fui para essa outra casa, né, em Santa Cecília, numa daquelas casas, né, que morava muita gente. Pousadas? Dentro. Não era pousada, cara, Cortiço? Era um cortiço, exatamente. Então, quando eu cheguei nesse quarto, era menor do que esse aqui, esse quarto. Esse quarto tinha 1 metro de frente por 2 de fundo, né, e já morava 3 lá dentro. Tinha beliche? Não, era cama de campanha, né? Aquelas camas que abrem e fecham as camas. Né? Então, durante o dia eles fechavam a cama, aí tinha um espaço. De noite abria as camas, aí não tinha espaço mais. E eu cheguei ali naquela noite, minha primeira noite em São Paulo, 1º de maio, né? E eu fui dormir ali no chão, debaixo da cama, né? Dos 3. Eu acordei no meio da noite com as minhas costas congeladas. Eita. Né? Porque não tinha roupa, não tinha roupa de cama, nada, estava no chão ali. E aí pedi a ele para acender o fogão, era um fogãozinho de 2 bocas, né? Eu acendi o fogão, fiquei perto do fogão, ali dormi de cócoras, né? Para poder sobreviver a essa primeira noite em São Paulo. E foi pela primeira vez na minha vida que eu vi gente morta, né? Porque quando eu saí de manhã no outro dia, tinha gente morta debaixo daquele viaduto, né, que sobe por conta do frio, né? Então eu tive um choque muito grande com isso, né? Você nunca tinha visto ninguém morto? Nunca tinha visto ninguém morto assim, nessa situação de rua, né? Isso mexeu muito comigo, mexeu com a minha cabeça. Eu não consegui entender como isso pode acontecer. Como é que uma pessoa pode morrer de frio e de fome nas ruas? E convivo com isso até hoje. Porque aqui e acolá você vê nas redes sociais, na televisão, essa metrópole essa coisa do morador de rua morrer de frio e morrer de fome, e ainda com um poder executivo estabelecido que luta contra esses moradores de rua, sequestrando-lhes inclusive, né, os cobertores, né, sequestrando-lhes a dignidade. Tomando tudo. Em São Paulo, tomando tudo. E está tomando as ruas também. Tomando tudo, expulsando, né, tudo. Então, essa realidade eu pude
convivo com essa realidade, né, já aí 40 anos, né? Foi isso. Cheguei em São Paulo dessa maneira, desci em São Paulo no dia 1º. Lembro também que nesse 1º de maio o metrô tinha essas duas linhas, né? Tinha azul, né? Era a linha azul e a linha vermelha, né? Essa linha laranja. E estava aberta a catraca, né? E eu entrei nesse metrô e fui andar São Paulo, conhecer São Paulo por baixo, né? Saindo dos lugares, né? Lembro que saí na Praça da Sé e estava havendo uma festa de 1º de maio dos sindicatos, né? Ó. Então estava rolando uma festa lá, tal, muitas coisas. Foi o primeiro movimento também de trabalhadores que eu vi na minha vida, foi nesse 1º de maio, também já vendo, né, essa luta também. Então eu fui infectado, né, assim, entre aspas, por esses elementos, né? Pelo frio, pela solidão, né? Por isso eu coloquei na nossa chamada, né? Capital da solidão. Ferrez diz muito isso, né? São Paulo, capital da solidão. Outro dia você disse isso. Mas como é a capital da solidão? É porque você está no meio disso aqui e está sozinho, né? Então eu fui marcado pela solidão porque cheguei e não tinha ninguém me esperando, apesar de ter muita gente na rodoviária, né? Pelo frio à noite, né? De dormir, né, de cócoras, pela morte, quando acordei no outro dia pela manhã, que vi gente morta na rua de frio, né? Pelo movimentos sociais dos trabalhadores se organizando já ali em 1985, se organizando já Nem era as nascido, grandes hein? lutas. Nem era Né? nascido. Então foi assim que eu vi. E eu tomei café nesse dia, nesse outro dia, né? Num boteco ali na esquina da Alameda Barros, eu acho, e escutando Milionário José Rico. Ó. Então a música sertaneja entrou em mim.